Bem, boa noite a todos e todas. Nós vamos hoje começar agora o lançamento do livro Gregory Warshawski, Chegada do Moderno, da BEM Editora. E nós temos aqui 4 convidados que participaram do livro, né? A arquiteta Silvia Segal, organizadora. Ela se dedica à curadoria de exposições nas áreas de design e arquitetura, com foco no modernismo brasileiro. Foi co-curadora da ocupação Gregory Warshawski aqui no Itaú Cultural em São Paulo, 2019, e organizadora e curadora da exposição A Casa Santa Cruz, no Parque Modernista, né? Ali Museu Lazar Segal, 2019. Temos também o professor Ivo Girotto, do Departamento de Arquitetura e Estética do projeto da FAUSP, que desenvolve estudos sobre arquitetura moderna e contemporânea no Brasil e na América Latina, em diversos grupos de pesquisa. E, por fim, nossa querida Maria Cecília Loschiavo dos Santos, professora titular da FAUSP e autora do livro Móvel Moderno no Brasil, Olhares 2015, entre outros. E também aqui ao meu lado, Carlos Eduardo Warshawski, arquiteto pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação em História e Teoria da Arquitetura na Architectural Association, em Londres, atua na área de projetos de arquitetura e construção civil e é um membro fundador aqui da nossa querida escola da cidade. Estava aqui há 20 anos, aliás, na Barão de Limeira. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Silvia primeiro, que ela vai fazer uma breve introdução, depois para a professora Maria Cecília, né, que acho que tem um compromisso, e depois a gente continua aqui. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer a escola por nos receber. Agradecer a editora BEM também por abraçar esse projeto, a participação do professor Ivo, da professora Maria Cecília Loschiavo, do arquiteto Carlos Warshawski e, bom, também, onde quer que esteja, o Paulo Mendes da Rocha, que me incentivou a fazer esse projeto, incentivou a continuar quando eu estava prestes a desistir e também contribuiu contando um pouco da história dele com o Warshawski de uma maneira bem animada, então queria agradecer muito, honrada. A ideia desse livro surgiu já há muito tempo. Eu, há mais de 20 anos, eu reeditei o Mobiliário do Warshawski e naquela época um marchand de Nova York começou a representar os móveis dele lá e ele queria um material bilíngue sobre o Warshawski para mostrar, e eu fui pesquisar e vi que não tinha material bilíngue nem em português. Assim, nós tínhamos na época só o livro do Geraldo Ferraz, de 65, que foi feito pelo MASP, uma edição esgotada, e enfim, artigos publicados. A gente ainda não tinha o livro do professor Lira, que é uma pesquisa profunda e extensa sobre o trabalho do Warshawski, que foi lançado bem depois. Então, aí já começou a minha inquietação com relação a isso. E eu acho que, assim, esse livro eu fiz mais com a intenção de apresentar Warshawski para um grande público, não é para um público especializado, é para realmente as pessoas conhecerem. Tem 2 aspectos que eu acho muito importantes, quer dizer, primeiro é o aspecto histórico. Ele realmente foi um marco para a nossa arquitetura. Ele não só escreveu o Manifesto Modernista em 25, como ele em 27 construiu a Casa da Santa Cruz, que apesar de não ter sido construída 100% nos preceitos modernistas, foi uma casa que impactou muito. Assim, a gente
cidade era eclética, neoclássica, enfim, e ele fez o desenho da casa com todos os adornos necessários para aprovação. E aí, pode passar. E essa é a casa que ele alegou falta de dinheiro para poder morar, mas é uma casa que ela impacta bastante por essas linhas retas, essa parede branca sem adorno. Então foi realmente chamou muita atenção. Eu vou ler para vocês só dois artigos, assim, artigos não, dos pequenos pedaços assim, de um artigo que eu acho interessante a gente ter, para ter um pouco de noção do impacto que essa casa teve. Então, primeiro é um pedaço de uma entrevista que a Tarsila do Amaral fez para o Diário de São Paulo, em 36, contando o impacto da casa. Então ela fala: romarias de automóveis iam para a Rua Santa Cruz, paravam, desciam, postavam-se diante do portão central, comentavam o absurdo de uma casa sem telhado, o absurdo de umas janelas inteiramente de vidro. Que loucura! Então, eu acho que todo esse alvoroço, ele também causou muitas críticas negativas e críticas pesadas, que eu também vou ler dois exemplos só para vocês terem uma noção do que o Warshawski enfrentou. Primeiro foi o Cristiano Stockler das Neves, que em 31 ele escreve: o futurismo é somente utilitário, praticado por povos menos dotados para a arte, russos, alemães, holandeses e judeus. Depois, um outro artigo, o José Mariano Filho, que foi um dos promotores do movimento neocolonial, em 43, ele escreve: são estrangeiros sem pátria, não podem entender o delicado sentimento de nacionalidade que envolve o problema da arquitetura e ainda impor a casa moderna aos seus clientes. Então, o Warshawski se manteve firme diante de tudo isso. E para mim, isso é ser pioneiro, é enfrentar tudo isso sem medo, porque logo depois ele vai construir a casa da Rua Bahia, da Cantápolis, Bahia, enfim, ele segue adiante com a cabeça erguida. Eu acho que por isso ele merece muito o nosso reconhecimento e a nossa admiração também. E só mais um aspecto que eu também acho que é importante a gente poder ter um olhar para Warshawski um pouco à parte desse aspecto histórico, é a elegância e a limpeza formal que a gente encontra no traço dele, nas fachadas, que a gente encontra no desenho das maçanetas, nos desenhos das luminárias, nos desenhos, enfim, do mobiliário. É um traço muito forte, muito elegante, que eu acho que esse aspecto formal também vale a gente reconhecer e apreciar. Então é isso, e agora eu vou passar a palavra para a nossa querida professora. Obrigada, Silvia. Boa noite a todos. Queria agradecer à Escola da Cidade pela oportunidade que está me dando de visitar a escola renovada, absolutamente consolidada, e alegria imensa, realmente, de estar aqui com o ex-aluno da FAO, o professor de vocês, o professor doutor Alexandre Benoit. É uma honra, gente, é uma honra, porque os alunos, né, na FAO, temos aqui o Christian, outro aluno, a professora Ana Beatriz Monfacto, também ex-aluno da FAO. Os alunos são essas sementes que a gente joga pelo mundo e eles vicejam com uma potência emocionante. Então, eu quero parabenizar. Temos aqui um colega, o professor Rodrigo Queiroz, né, e em nome do Ivo
Piroto, né, esse jovem professor do Departamento de História. Eu saúdo os professores todos aqui presentes e a honra mesmo de estar com o Alexandre Benoit. Nós participamos de muitas lutas juntos, nossas lutas, algumas foram perdedoras, outras foram vencedoras, mas a maior vitória é ver os alunos ativos, formando outros, alimentando sonhos, né? E são esses sonhos que vão certamente florescer e construir o Brasil novo nessa fase, né, democrática que nós conseguimos, com muita força, reconquistar. Na unha, exato, essa é a bela expressão, nós que conquistamos na unha. E essa democracia é nossa, e ela não vai embora porque nós não vamos deixar. E quem não deixa, principalmente, são vocês jovens, né? Em 2013, vocês foram para as ruas defender o país, então tudo isso para nós é muito importante. Só que hoje nós não vamos falar desse assunto, mas vamos falar também de paz. Eu gosto muito de, aliás, o meu texto no livro, ele termina exatamente lembrando que o Warszawski, o Gregóry Warszawski, ele é proveniente de um país europeu que é um país que está em guerra também, uma luta muito grave, enfim, não sabemos se vamos ou não entrar na Terceira Guerra Mundial, mas o Warszawski é originário da Ucrânia, né? Então, é muito importante esse processo de troca que os europeus trouxeram. Hoje se fala muito em decolonização, colonização, nessa relação, né, desses termos. E no caso brasileiro, é muito importante a gente lembrar da contribuição desses europeus para a configuração da modernidade, da arquitetura e do design. Particularmente, eu gostaria de me referir ao design desenvolvido pelo Gregóry Warszawski, e esse design está em absoluta harmonia e sintonia com as propostas, com as intenções de modernização das quais o Warszawski, no início do século XX, era porta-voz. Era um grupo ainda muito seleto, muito pequeno, de designers que trabalhavam aqui, particularmente na cidade de São Paulo. Era uma cidade assim, em que a densidade era muito mais confortável do que a densificação que estamos, né, enfrentando, mas essa cidade acolheu esses designers, né? Lembro aqui não só da obra do Warszawski, mas também da obra de um outro designer que eu tive a chance de documentar, que é o John Graz, que é um outro arquiteto europeu, na verdade um artista, que se radicou aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e esses profissionais trouxeram para nós as bases da modernização da nossa arquitetura e do nosso design. Claro que foi um processo ainda no início do século XX muito próximo das influências europeias, então presentes, né? Mas que também passaram a incorporar a nossa matéria-prima, tá? Porque, evidentemente, o Brasil sempre foi esse país, né, com um imenso potencial de recursos materiais, e, sobretudo, do principal recurso material, né, que configura, que materializa o móvel, que é a madeira. Então, o Warszawski trabalhou com as nossas madeiras e, sobretudo, esses profissionais, né, e o Warszawski, eles, apesar das grandes dificuldades de mão de obra, porque a mão de obra ainda era uma mão de obra que executava um móvel eclético, um móvel de estilo, né, principalmente a mão de obra que depois foi formada pelo Liceu de Artes e Ofícios. Esses profissionais tiveram muita dificuldade em, de certa forma, convencer, né, os artesãos do tipo de móvel que eles estavam projetando e que eles queriam realizar. Essa relação, no meu entender, ela precisa ser valorizada,
porque esses arquitetos nos trouxeram, não é, a base dessa mão de obra que executou o moderno. Isso demorou muito para ser rotinizado, né, dentre os artesãos, não só o Warszawski, não só o John Graz, a Lina Bardi se queixava muito das dificuldades de contratação de mão de obra para a execução desses projetos. Então eu quero chamar a atenção desse ponto e quero chamar a atenção, sobretudo, na obra do Warszawski, como na arquitetura moderna, não tem dúvida. Temos aqui, né, os grandes professores, pesquisadores, o Giroto e o Rodrigo Queiroz, aqui presentes, né, que estudam a fundo essas questões, mas é importante ressaltar esta síntese, esta harmonia, não é, entre os vários tópicos envolvendo a arquitetura. No caso da obra do Warszawski, não só a questão do mobiliário, do interior, da implantação do mobiliário no espaço arquitetônico, mas também algo que eu gosto muito, que eu com certeza vou pedir ao Carlos para falar, que são os jardins projetados pela avó do Carlos, pela Mina Warszawski, não é? Que trazem, que manifestam essa ousadia do Warszawski no desenvolvimento do seu projeto. Né? Projetar móveis, eu tenho falado muito sobre isso. Claro, o projeto, o design, ele tem o seu rigor. Né? Projetar móveis não é fazer uma arquitetura em miniatura, tá? Não. A racionalidade do projeto, do objeto, do design, ela é própria, ela considera fatores específicos, tá? E ela considera, além dos fatores técnicos específicos, algo que eu sempre acho importante ressaltar, que é a capacidade de acolhimento, a capacidade de acolher o corpo, de acolher a alma, de acolher o sonho. Né? Então, isso são elementos que o Warszawski traz e que ele consegue implantar no interior das casas que ele projetou, da sua própria casa, não tem dúvida, em diálogo, né? com também outros elementos, com jardins, com os tecidos. Tá? E tudo isso foi muito importante para o Brasil, tudo isso trouxe uma base, não é? Que depois ela foi se fortalecendo e trazendo, abrindo campo, tá? Abrindo campo profissional para profissionais que trabalhavam com artefatos têxteis, para profissionais que eram artistas e que, enfim, precisavam vender a sua arte, porque eles eram artistas. Vocês sabem as dificuldades que os artistas até hoje enfrentam, né? Mas é deles que a gente depende para ter uma vida, de alguma forma, com esperança, com alegria, um pouco além. Bem, é isso rapidamente, uma síntese que eu trago da obra do Warszawski. Certamente a maior referência no estudo da obra dele é o livro do Geraldo Ferraz, que é um livro, eu não sei se a biblioteca de vocês tem esse livro. Você doa, eu recomendo demais aos alunos que estão aqui presentes, que têm interesse pelo design e pelo Warszawski, que vocês leiam esse livro. Ele é muito farto em documentação essa, parte da qual está na biblioteca da FAO, outra no Instituto de Arte Contemporânea, isso. Portanto, essa documentação é uma documentação, digamos assim, essencial para nós. Nós precisamos nos debruçar, não apenas tratar da conservação, da preservação, mas é preciso que esses documentos gerem investigações e que iluminem aí, né, o futuro da pesquisa na área de arquitetura e design. Eu acho realmente o trabalho do Geraldo Ferraz, ele foi fundamental para mim durante muito tempo. Meu trabalho começou muito antes da existência da tese do professor Lira, professor José Tavares de Lira, não é? Nosso colega do Departamento de História, tem importante pesquisa também sobre o Warszawski, mas quando eu comecei a estudar em 1978,
Eu acho que o Lira era um menino ainda e não tinha ainda feito a tese, de modo que o trabalho do Geraldo Ferraz foi assim, uma fonte básica para mim na compreensão do processo projetual do mobiliário do Grégory Warchavsky. Isso é o que eu tinha a falar para vocês hoje. Eu vou pedir milhões de desculpas, mas eu tenho uma reunião um pouco longe, é por Zoom, evidente. Eu tenho uma reunião com a Austrália, é um fuso horário muito difícil para nós, e eu preciso participar dessa reunião, e vou pedir licença. E eu quero mais uma vez cumprimentar o Alexandre Denoir, tá? Em momentos muito gratos da nossa convivência na FAO, nas congregações da FAO, que não são nada gratas, mas vocês fizeram aquilo valer a pena. Beijo muito grande, Alexandre, muito obrigada. Passo o microfone para o Carlos ou para você? Luiz, gente, vocês me desculpam, hein? É feio, mas eu tenho que sair. Tchau, tchau. Bem, então, também começo agradecendo, claro, a abertura aqui desse espaço pela Escola da Cidade, para a gente poder falar um pouco desse livro. Eu acho que deu muito prazer a todos nós escrever, desenvolver e tudo mais, né? Vocês também da BEI que estão aqui, que fizeram essa edição maravilhosa. E essa, na verdade, é a segunda roda de conversa que a gente está fazendo. A gente fez uma primeira em dezembro, que foi muito boa, foi muito gostosa, e eu lembro que naquela ocasião eu comecei me falando que a obra do Warchavsky, que eu considero, e isso é uma coisa que está no título do capítulo que eu escrevi para o livro, eu considero a obra do Warchavsky pioneira e visionária. E aí essas palavras eu acho que traduzem em grande medida, ou sintetizam em grande medida, uma trajetória de um profissional, uma trajetória muito mais rica, muito mais complexa e muito mais diversa do que aquela que a maioria das pessoas tem à primeira vista sobre a obra do Warchavsky, né? Então, quanto ao papel dele de pioneiro, que são bastante conhecidas, né, as casas, e acho que muita gente se resume, digamos, para por aí, né? São muito conhecidas as casas brancas que ele faz no final dos anos 20, começo dos anos 30, que realmente causaram uma polêmica muito grande naquele momento e, ao mesmo tempo, trouxeram uma visibilidade para a obra dele também muito importante. Isso é uma coisa que eu também, claro, uma parte da trajetória dele que eu também comento no meu texto, mas eu procurei também dar espaço para algumas questões, algumas coisas que são menos debatidas, não diria tão menos conhecidas, mas menos debatidas na obra dele. Então, dentro dessa característica do pioneirismo, eu acho que uma questão que é sempre importante ressaltar é que, do meu ponto de vista, tão importante quanto a obra construída do Warchavsky é a obra escrita do Warchavsky, né? O que ele que começa inclusive antes da obra construída, né? Ou seja, quando o conjunto de textos que ele publica nos jornais da época em São Paulo, regularmente, principalmente nos jornais da época de São Paulo, então ajudam a trazer para o Brasil um debate que ainda era novo, ou seja, estimulam um debate intelectual ainda muito incipiente no país, né? E começa ali então a amealhar detratores, gente que fica do lado dele. Então isso também traz ou ajuda a criar uma densidade para a arquitetura. Então esse conjunto de obras que são de doutrina, né, que procuram trazer a doutrina da arquitetura moderna para o Brasil, também eu considero que são tão importantes quanto a obra escrita do Warchavsky. Dentro ainda dessa questão do pioneirismo, acho importante lembrar que o próprio Lúcio Costa, com quem o Warchavsky trabalhou, ele conhece a obra do Warchavsky, se encanta pela obra do Warchavsky, a obra dele chama tanta atenção. Quando ele conhece essa obra através da revista Para Todos, uma revista daquela época,
Isso rende um convite para o Lúcio Costa, conhecido do Lúcio Costa, para o Warszawski. Então, lecionar na EMBA naquele momento, vai para o Rio de Janeiro, trabalham junto durante um tempo, um curto espaço de tempo, mas eu acho importante lembrar que o Warszawski também tem um papel não só de referência de pioneirismo para pessoas, da importância do Lúcio Costa, mas também na iniciação, digamos, de alguns arquitetos que depois vieram a se constituir eles mesmos em referências da arquitetura moderna brasileira. É o caso do Burle Marx, por exemplo, que faz o primeiro jardim na residência Schwartz, em Rio de Janeiro, junto então, com o Lúcio Costa. É o caso do Vila Nova Artigas, com 25 anos ainda, lá por volta dos seus 25 anos, em 1939, que trabalhou junto com o Warszawski na equipe para o concurso do Paço Municipal, que seria aqui nas imediações da Praça da Sé. É o caso também do Paulo Mendes da Rocha, que a Silvia colocou no livro uma entrevista que ela fez com o Paulo Mendes da Rocha sobre o Warszawski, uma entrevista inclusive muito gostosa de ler, tem uns causos ali interessantes de acompanhar, e um deles que me achei muito, muito interessante é quando ele diz que ele copiou, entre aspas, a famosa escada retrátil da Loja Forma da residência do Raul Crespi, que o Warszawski fez no Guarujá em 42. Então, esse pioneirismo do Warszawski também está assim um pouco diluído nessas figuras que depois vieram a se constituir em figuras seminais da nossa arquitetura moderna. Tem uma outra passagem muito pouco conhecida, que precisa inclusive de um aprofundamento, mas que eu coloquei no artigo, até onde eu sei pela primeira vez, nunca vi isso publicado, de um conjunto de protótipos para casas rurais que o Warszawski faz nos anos 30, mostrando que ele estava muito além do debate da arquitetura na cidade, ou seja, da arquitetura moderna na cidade. Ao contrário, ele dizia, isso sai publicado, se não me engano, no Correio Paulistano da época, e ele coloca, ele explica que ele já dava, isso nos anos 30, por vencida a arquitetura moderna nas cidades, como se fosse uma etapa que já estava vencida nas cidades, e já estava raciocinando em como isso poderia também resolver o problema da habitação rural, que era um problema sério e continua sendo, da habitação rural, especialmente a partir de casas estandardizadas, pré-fabricadas, especialmente em lugares distantes ou de acesso difícil. Então, para dizer que ele estava... Isso é uma coisa que eu acho que, até onde eu sei, ninguém tinha levantado isso. Isso é uma coisa realmente muito que mostra ainda mais esse caráter de pioneirismo do Warszawski. E aí uma segunda dimensão, eu não queria que parecesse coisas opostas, muito pelo contrário, que é essa palavra visionário, essa dimensão do visionário na obra do Warszawski, que eu procuro destacar no texto esse profissional com senso de oportunidade muito aguçado, uma pessoa que soube se adaptar e adaptar a própria obra, as trajetórias do próprio escritório, da própria vida, às dinâmicas que eram mutantes naquele momento, ao longo do século XX. Imaginar que o Warszawski chega numa cidade de 600 mil habitantes e morre numa cidade de 6 milhões de habitantes. Então ele soube também aproveitar, digamos, no bom sentido da palavra, um mercado que se abria, um mercado profissional em franca expansão. E essas casas isoladas, essas casas brancas isoladas, as casas geminadas, que ele faz na Moca, na Rua Aberta, elas vão também, então, como do meu ponto de vista parece natural, ganhando também essa nova escala, que é a escala que a cidade de São Paulo tomou ao longo do século XX. Então, ele vai entrando num ramo de projetar torres, de projetar edifícios bem maiores. Então, isso é lido muitas vezes como uma perda de potência no sentido
pioneirismo, ou seja, né, de uma etapa que depois de uma certa lacuna de produção dele nos anos 30 e 40, como se saísse de cena o arquiteto pioneiro e entrasse em cena o arquiteto pragmático, coisa que eu discordo radicalmente, porque existe uma linha de raciocínio no pensamento do Warszawski, do meu ponto de vista, do início ao fim da obra, ainda que, claro, transformações, algumas fortes, aconteceram ao longo da obra, como é natural. Então, eu acho que existe essa linha de coerência, né? Mas se a gente imaginar que a própria casa da Rua Itápolis, essa casa que foi inaugurada em 1930, com a grande exposição de uma casa modernista, era uma casa já pensada como uma casa de aluguel, ou seja, era uma casa pensada para a renda. Então, esse papel, esse lugar do empreendedor do Warszawski estava lá desde o começo. Essas casas que eu citei, esses conjuntos de casas na Moca, na Rua Aberta, entre outros, também. Então, isso não é uma coisa que aparece e toma o lugar de outra coisa, mas que vão convivendo e se retroalimentando ao longo da obra dele, do começo ao fim. Fora que, no caso da casa da Rua Itápolis, ele aproveita também de uma forma muito inteligente o lançamento, né, dessa grande exposição da Casa Modernista, para fazer uma divulgação dos valores da arquitetura e da arte moderna para o grande público, ao mesmo tempo que ele fazia propaganda da própria obra. Isso tudo era muito inovador naquele contexto, né? Eu acho que tem que ser reconhecido também dentro desse caráter de pioneiro do Warszawski, né? Bem, então, como eu disse, essas casas vão ganhando escala e a melhor imagem disso, né, vão se transformando nos grandes edifícios, nos edifícios bem maiores, o Cícero Prado, Santa Margarida, Guaranésia, o Moreira Salles aqui na Avenida na São Luís, aqui do ladinho. E para mim a melhor imagem disso é justamente a construtora que o Warszawski monta, né, junto com o filho dele, o Maurice, e o Walter Neumann, a construtora Warszawski Neumann, que vai ser responsável pela construção e por grandes incorporações e pela construção de grandes obras na cidade de São Paulo. Isso é uma coisa que eu acho que precisa ser valorizada, inclusive, né? Porque, por exemplo, muitas vezes eles constroem as obras que eles mesmos projetavam e muitas vezes eles construíram edifícios que foram projetados por outros, como é o caso do Conjunto Nacional, simplesmente uma das obras fundamentais da arquitetura moderna paulistana. Então, acho que a historiografia também precisa estar atenta, isso já vem mudando, eu acho, mas precisa estar atenta também a esse tipo de atuação do arquiteto, que não é só um arquiteto criador, um arquiteto inventor de formas. Um outro índice desse visionarismo da obra do Warszawski tem a ver com essa capacidade ou essa atenção às transformações